Boa tarde, telespectador do nosso Rio Grande do Norte, nosso profissional de enfermagem, nossa sociedade que está aqui nos prestigiando. E aqui boa tarde especial para doutor Jonas Samia, porque o nome dele realmente é internacional, não é à toa que ele é internacional, que vai estar conosco hoje à tarde, exatamente para dar continuidade ao nosso canal Saúde, falando sobre a perspectiva para o mercado de trabalho para os enfermeiros. E aqui também agradecer a presença e dar uma boa tarde especial à nossa conselheira Catiúcia, que continuará aqui nessa tarde junto com o nosso doutor, nos prestigiando, contemplando e proporcionando a categoria de enfermagem por mais essa tarde, por mais esse momento, né? E não posso deixar de referenciar o nosso doutor, nosso amigo, nosso, assim, uma pessoa assim, de uma luz, de uma aura tão especial, porque onde ele chega, ele contagia realmente, é assim que ele é conhecido, né? Pelo menos eu tenho certeza que todas as pessoas que falam de você, Jonas, são pessoas que dizem que seu coração é de uma imensidão de luz. É exatamente assim que você é visto. Eu não posso deixar de dizer para a categoria dessa sua luz que chega e se perpetua por onde quer que você passe, tá? Mas Jonas, gente, ele é doutor em enfermagem pela Universidade de Santa Catarina, doutor em enfermagem pela Universidade de Santa Catarina e professor do Departamento de Enfermagem também da Universidade Federal daqui do Rio Grande do Norte. Tá? Tem uma experiência fantástica, tem um trabalho maravilhoso e ele vai estar aqui passando para a gente, até para também nos direcionar, nos orientar, fazer com que possamos também crescer o olhar, né, para essa perspectiva, para esse olhar para o mercado de trabalho. Então, assim, não posso deixar de falar que Catiúcia vai, no decorrer desse momento, vai falar também, autor de um livro, né, Tendências do Mercado de Trabalho para Enfermeiros, para você ver como o cara é o cara, realmente é o cara, né? E esse é só um pouco do que a enfermagem tem e pode propiciar o que a gente tem na nossa profissão, tá certo? Primeiramente, antes de passar a fala para vocês, quero me desculpar com toda a categoria, mas eu tenho um compromisso agora para sair, mas eu não podia deixar de dar as boas-vindas, deixar de agradecer por essa sua participação, deixar de dizer que a enfermagem ganha quando você vem aqui também falar para todos nós um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua vontade, do seu trabalho. E eu tenho que me ausentar por outras questões também de trabalho. Mas nesse momento também, eu não posso deixar aqui também de fazer uma divulgação assim de primeira mão, que a gente acabou de divulgar nas nossas redes sociais, uma vitória conquistada para o estado do Rio Grande do Norte, né? Após a atuação do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, nós conseguimos, a nossa lei de descanso foi aprovada, tá? Então, assim, temos essa novidade, infelizmente não conseguimos dar de imediato o retorno que a gente tanto anseia das nossas lutas, mas devagarinho a gente vai conseguindo dar essas notícias. Então, já é lei, tá? A número 10.554 regulamenta as condições de repouso dos profissionais de enfermagem nas instituições de saúde públicas e privadas do Estado. Então, gente, essa conquista, esse parabéns é nosso, da categoria dos profissionais de enfermagem do Rio Grande do Norte. Então, aqui vou pedir desculpas e um bom trabalho para vocês. Obrigada. E, assim, eu acho até interessante, né, essa temática em relação ao mercado de trabalho, porque eu vejo, principalmente conversando com colegas profissionais de enfermagem, principalmente aqueles que estão saindo do mercado de trabalho, que um dos maiores desafios deles é saber como vai se deparar, né, diante dessa situação. Então, eu gostaria de iniciar esse momento com você, fazendo alguns questionamentos, né, principalmente perguntando quais são, hoje em dia, o que é que você identifica como principais desafios para os egressos e os habilitados, né, em enfermagem, diante do mercado de trabalho a nível geral, entendeu? Sem falar da situação daqui, mas em nível geral. Quais são os principais desafios para essas pessoas? Então, boa tarde. Prazer também estar aqui com vocês discutindo um pouco sobre essa temática, que é uma temática que para mim é bem cara do ponto de vista da categoria de enfermagem e do cenário, né, que nós vivemos
essa segurança, essa estabilidade por um lado e estabilidade por outro, mas existem inúmeras possibilidades dentro dessa temática. E essa questão específica dos principais desafios que a gente encontra, né, na literatura e toda a pesquisa que a gente vem realizando, né, dentro do cunho acadêmico, é que não existe só uma tendência de mercado de trabalho para enfermeiros. Né? A gente pensa que não há uma luz no fim do túnel, né? Não existe só uma perspectiva ou outra, mas existem inúmeras tendências, então a gente passa aí por mais de 7, 10 ou 12 tendências de contexto nacional e internacional, que envolve desde os desafios das mudanças contratuais, das formas de vínculo. O desemprego em algum aspecto existe, né? Porém ele existe em alguns uma faixa de idade principal dos jovens, dos egressos, né? Que não tem aí experiência profissional, então a gente tem essa dificuldade. Mas por outro lado também a gente vive uma escassez de profissionais qualificados. Então há também, né, dentro desse horizonte, escassez, falta de profissionais, né, o que é exigido de qualificações por diversas empresas, diversas instituições, onde os enfermeiros eles vivenciam suas atividades laborais. Então, assim, poderíamos falar de diversas outras tendências, do contexto da migração, do contexto das mudanças de forma de contrato, né, mas, de qualquer forma, essas duas, né, principais, essa é uma das grandes dialéticas que a gente encontra nessa perspectiva do mercado, a presença, né, do emprego, mas há um desemprego, há uma escassez, né, também nesse cenário. Então, assim, os desafios hoje, né, a gente vai encontrar principalmente para o jovem, e aí a necessidade de buscar as qualificações, buscar a educação permanente, buscar a educação, continuar a formação, né, porque o mercado ele vai exigir isso cada vez mais dos jovens. Então, é uma das questões, e até acrescento a questão de idiomas, né, de cursos de qualificação teóricos e práticos, não essencialmente teóricos, que venham dar conta, né, das exigências do mercado. Eu acho que a questão de se aperfeiçoar, não só como a gente às vezes acha que para outras áreas isso é importante, a gente também tem que lembrar que para a enfermagem também é. Né? Eu acho que um profissional completo é aquele profissional que está sempre em busca de conhecimento, né? Isso, eu acho que isso aí também a gente consegue, na sua fala, identificar isso aí. E em relação ao cenário internacional, né? Como se encontra o mercado de trabalho em relação ao cenário internacional? A gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas pensando em sair do país, né? Em buscar alternativas lá fora. Como é que se encontra esse cenário de trabalho lá? Então, dentro do cenário internacional, a gente vai pensar, né, em duas questões, que é a justificativa econômica de vários países em contratar profissionais para melhorar a atenção à saúde, mas também a gente identifica a prioridade daqueles estados em melhorar as ações de saúde. Então, por um lado, se você tem a questão econômica, que não há dinheiro para contratação, não há subsídios para essa contratação, por um lado, alguns países, do ponto de vista nacional, que priorizam a saúde, eles vão investir em recursos humanos. E hoje é uma agenda internacional, que é uma agenda para o desenvolvimento sustentável, né? E aí tem lá o eixo 8, que trata exatamente dessa questão da relação de trabalho, para fortalecer, né, esse cenário internacional e essa cobertura de atenção universal para a população. É uma agenda que foi pactuada pela Organização Pan-Americana e a Organização Mundial de Saúde, que também tem uma perspectiva que até 2030 a gente tem uma cobertura universal de saúde e, consequentemente, vai gerar postos de trabalho, né? Mas se a gente pensa em tendências internacionais na realidade atual, a gente vai encontrar em alguns cenários a migração, e aí um caso clássico é as Filipinas, por exemplo, que ela forma muitos profissionais para migrar e a grande maioria deles conseguem ser absorvidos no mercado nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um caso. Né? A gente tem também migrações do Canadá para os Estados Unidos, de Portugal para a Espanha, então existem diversos fluxos migratórios e existe escassez principalmente a gente identifica, né, nos Estados Unidos e Canadá, uma escassez que até 2020 tem uma perspectiva de contratação de mais de 8 mil profissionais. Então há já pessoas que migram, inclusive eu já tive alunos meus que depois que começou a estudar um pouco da temática da migração, ele migrou e hoje se encontra tentando se inserir no mercado de trabalho fora, né? E foi egresso nosso aqui
da instituição da UFRN, então, por interesse próprio, fez essa escolha, né? Mas assim, a gente tem esses fluxos migratórios sempre de outros países. Filipinas é um exemplo, né? Canadá, Espanha, Portugal. A gente tem esses são exemplos clássicos que a gente tem aí. E trazendo um pouquinho aqui para nossa, né, para o Brasil, acredito que muitos dos nossos telespectadores estão interessados em saber como se encontra, né, o cenário nacional em relação ao mercado de trabalho para os enfermeiros. Isso. No cenário nacional, o que a gente começa a ver? Então, a gente trabalha com dados do Ministério do Trabalho, de uma base de dados do Ministério do Trabalho, observando exatamente a questão dos vínculos de trabalho disponíveis, né? Essas são as pesquisas, a base da pesquisa que a gente realiza. E uma das questões que chama a atenção é que nas 5 regiões do Brasil a gente tem uma diferenciação, né, em relação a essa categoria ou essa formação, essa tendência de vínculos, né, que a gente tem. E o que chama a atenção para a gente, de todas as 5 regiões do Brasil, a região sudeste, né, é uma região que não apresentou declínio, né, quando a gente pensa em aumento de vínculos de trabalho. Então a região sudeste é uma região que ainda nós temos um crescimento do número de vínculos, é porque a gente tem uma região que tem mais populosa, o maior número de profissionais, né, e da população. Então é uma região que a gente não tem isso. E a região norte também se destaca com a escassez de profissionais qualificados e ainda desponta com alguns melhores salários, né, se a gente for pensar no incentivo salarial também. Mas a tendência que a gente teria dentro principalmente da região sudeste, a gente tem aí uma tendência estacionária em relação a mercado, né, e com um leve crescimento, né, do número de vínculos em relação às demais regiões. Certo. E aí, trazendo mais um pouco para a gente, né, em relação ao cenário do Nordeste, e depois você se possível, dar uma ênfase para o cenário de trabalho aqui para o Rio Grande do Norte, eu tenho certeza que isso aí também nos interessa ainda mais. Como é que se encontra essa realidade? Isso. A gente está com um resultado preliminar de um estudo que a gente vem pensando ainda, né? Mas já adiantando para vocês, nós temos uma tendência decrescente, né, de enfermeiros da região Nordeste no período 2013 a 2016. A gente não tem ainda os dados desse último ano, desses últimos anos, mas até 2016 a gente tem uma tendência decrescente, principalmente nos estados da Bahia e Ceará. No nosso caso aqui, região do Rio Grande do Norte, nós estamos, junto com Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe, numa tendência estacionária para mercado. O que significa isso? Né? Significa uma estabilidade dos vínculos de trabalho. A gente não tem um declínio desse vínculo. A gente mantém, né, mediante o número de profissionais que são egressos de faculdades, que se habilitam no Conselho Regional e estão aptos para se inserir no mercado de trabalho. Esses profissionais, eles hoje, né, nós vivenciamos um estado com uma tendência estacionária, e isso é o quê? Pode ser justificada com saída de alguns profissionais para aposentadoria, né, ou por algum outro motivo, e a entrada de outros, né? Então a abertura também de alguns postos de trabalho específicos que temos aqui na região. Então a gente não tem, então nós não podemos comemorar tanto, mas também não podemos ficar tão tristes, que a gente não tem muito crescimento de postos de trabalho, mas também nós não estamos no fim do poço, poderia dizer aqui, entre aspas, porque nós estamos mantendo um equilíbrio, né, estacionário na questão tanto da aposentadoria quanto os que saem do mercado de trabalho quanto os que entram. Então a gente vive ainda essa questão. E chama a atenção, só acrescentando, a faixa de idade desses profissionais. Quem está hoje no mercado, quem consegue ser 30 a 39 anos, tá? Então há uma dificuldade sim do jovem ainda, como eu falei anteriormente, né, principalmente na região do Rio Grande do Norte, porque há uma exigência, né, dos locais de contratação, dos espaços de contratação de profissionais com algum nível de experiência profissional. Geralmente ele vai adquirir depois de um tempo, né, em algumas atividades até chegar nesse emprego formal tão sonhado pelo profissional.
é uma pergunta até particular. Quando se fala, né, que a questão dos vínculos se encontra em estabilidade, significa dizer que o número de vínculos eles não tem diminuído, certo? Mas quando a gente analisa que tem se colocado mais profissionais no mercado de trabalho, né, se a gente for olhar a questão da oferta da procura, hoje em dia a gente tem mais profissionais. A cada ano eu acho que as faculdades eles colocam mais profissionais no campo, né? E essa questão da gente ter um número estável, né, não ter aumentado o número de vínculos empregatícios, eu acho que acaba gerando um número de profissionais enfermeiros desempregados se comparado ao ano anterior. Você consegue enxergar essa... A gente, inclusive, parte há 8 anos atrás, quando a gente começa a estudar um pouco sobre esse mercado, uma das questões que nos suscitou isso foi exatamente esse quantitativo de universidades, né, que até 2004 nós já temos 2 instituições de formação aqui no Rio Grande do Norte. Hoje temos mais de 12 ou 14 instituições públicas e privadas, e aí esse número realmente de egressos aumenta, né? Então, desses egressos a gente vai acompanhar quantos se formam, mas quantos estão aí inscritos no Corém, que eles precisam estar habilitados para se inserirem no mercado. Então, há uma redução aí. Desses habilitados, né? Então, é exatamente quem busca esse emprego. O que a gente observa? Que há 5 anos atrás, esse egresso, ele tinha em média 4 meses, 5 meses de busca para conseguir se inserir no primeiro emprego. Hoje, esse tempo aumentou, né? Que hoje tem uma média de 2 até 4 anos as pessoas tentando se inserir no emprego. Então, realmente, o que você coloca, tem uma questão que da região, né? Que na realidade, se a gente for analisar, não é só Rio Grande do Norte, mas trazendo esse aspecto do Rio Grande do Norte, a gente vive essa dificuldade de fato, né, dessa inserção. Quando a gente traz os dados da tendência estacionária, eu estou retratando aqui especificamente os dados do banco de dados do Relatório Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, né? Mas realmente as regiões elas vão depender mediante o que se tem, né, de disponibilidade de postos de trabalhos e aberturas ou fechamentos de leitos hospitalares, por exemplo, tanto no serviço público quanto no serviço privado, que a gente vive, né, principalmente na atualidade, algumas dificuldades nesse cenário, né, de retirada, de mudanças de conjunturas do ponto de vista de organização de estruturas hospitalares, né, da não contratação de alguns profissionais, enfim. Mas ainda nós estamos com essa tendência, mantendo aí, não estamos declinando. Porém, há uma dificuldade, como eu falei, de inserção, principalmente do jovem. E aí eu digo muito todos os meus alunos, precisa estudar, precisa buscar algo para além da formação de graduação, né? Dentro da própria estrutura, não perder as oportunidades que tem de estágios curriculares, né? Não faltar às aulas. Então tem muitas coisas que a gente coloca, porque qualquer momento de experiência que a gente tem na formação vai nos ajudar sim, né, nesse mercado de trabalho, nessa busca pelo tão sonhado emprego. Com certeza. E lembrando que na enfermagem, né, nós temos amplas opções, né? Nós temos várias opções para a gente estar aí seguindo. E é interessante, eu acho que até para o próprio egresso, ou já os habilitados, mas que ainda não tiveram a oportunidade de emprego, eles estarem tentando buscar várias áreas para até eles se identificarem, né? Qual área que ele tem um melhor domínio, ele se identifica mais, e assim ampliar as opções para ele, né? A partir do momento que ele está aperfeiçoado em várias áreas, acaba aumentando as possibilidades de emprego para esse profissional. Uma questão que eu queria só destacar, uma das que você falando em áreas de trabalho, eu lembro, né, que principalmente a gente vive um momento de transição demográfica, né, na realidade brasileira, de envelhecimento populacional, de manutenção e mudanças do perfil epidemiológico e nutricional da população. E uma das áreas muito em alta, que nós diríamos na enfermagem, é a enfermagem gerontológica, do cuidado do idoso. Então, é uma das áreas que muitas vezes foi colocada, quando a gente escuta os gestores que contratam, é uma área que desponta. Uma outra área que desponta é a parte das especialidades hospitalares, principalmente a parte de clínica cirúrgica, né, as especialidades cardíacas, tá? Então são áreas que se destacam, e uma área específica que a gente vem
com carência pelo menos na região do Rio Grande do Norte, com carência de profissionais, é na área de gestão do cuidado, né, e a gestão da saúde. Tá? Então, são essas áreas que os gestores que contratam nos colocam, nos falam da necessidade que eles precisam de alguns profissionais com esse nível de qualificação. É importante esse seu ponto de vista aí, né? A gente sempre, às vezes, eu escuto muitos profissionais que não encontrei nenhuma oportunidade, mas às vezes esquece da quantidade de opções que a gente tem aí disponível para a gente, né? E agora eu queria falar sobre o seu livro, né? Que eu fiquei bastante curiosa, vou levar para casa para ler. É um livro que ele é autor junto com Denise Elvira, né? Denise também é profissional de enfermagem. Denise Elvira Pires de Pires foi minha orientadora de doutorado, ela é professora aposentada já da Universidade Federal de Santa Catarina e é uma das precursoras conhecidas nacionalmente e internacional também nessa temática de trabalho na saúde, né? Então ela é um militante também do Conselho Regional lá de Santa Catarina, então foi conselheiro, então tem toda uma história do Conselho Regional de enfermagem. Pronto, o nome do livro é Tendências do Mercado de Trabalho para Enfermeiros. E assim, eu queria que a gente concluísse essa conversa, né? Você já passou muitas informações, eu acho que quem está tendo acesso a essa live está tendo uma vasta experiência em relação ao mercado de trabalho para nós, profissionais enfermeiros. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, para que o pessoal que está nos assistindo, eles fiquem assim como eu, curiosa, né? E também queiram estar levando esse livro, ter a oportunidade de ter acesso a esse livro e estar ouvindo mais das suas experiências, né? Eu sei que você tem muita informação para contribuir com a gente, então eu queria que você deixasse um pouquinho de informações para eles. Então, na realidade, esse livro ele foi uma ousadia nossa, né? No sentido de divulgar um pouco do que a gente encontrou de dados da tese de doutorado. Na realidade, a tese de doutorado está disponível também, se você tiver interesse, ele está disponível online. Só que é um material enorme, mais de 300 páginas, e aí a gente tentou condensar algumas dessas questões no livro, né? Alguns dos achados principais. E aí, nesse livro, a gente tem a parceria, não só eu com o Denise, que nós fizemos esse trabalho juntos, a gente teve esse prazer junto, né, de fazer esse material, trabalhar um pouco dessa pesquisa, mas também tivemos parceiros como o professor Márcio Postman, do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e o professor da Unicamp, que ele nos deu a honra de fazer o prefácio do livro. Então, é alguém que tem uma experiência em mercado de trabalho, principalmente para jovens. Então, a gente trabalhou muito com o referencial dele, que ele traz essa questão do jovem, a preocupação com o jovem que vai se inserir no mercado. Então, o professor Márcio Postman, e ele traz também um capítulo do livro falando sobre o que é o trabalho material e o trabalho não material. Outra pessoa contribuiu também um capítulo, a professora Soraya, né? Então, Soraya Maria de Medeiros, que também é professora do Departamento de Enfermagem da UFRN, e ela traz um texto bem poético, que está também nesse livro, que é um texto intitulado Alice Não Mora Mais Aqui, para discutir um pouco da questão do mercado, da ausência de trabalho. Então aí tem esse capítulo dela, e os demais capítulos, tanto eu quanto Denise, a gente trabalhou por que discutir mercado de trabalho, qual a importância de discutir isso na categoria de enfermagem, né? Nós trabalhamos a questão exatamente desse sentimento do egresso, né? Quando ele conclui a graduação e qual é o sentimento dele na busca desse primeiro emprego. E temos a professora Karina também, que trabalhou conosco em um capítulo desse livro, Karina Cardoso Meira, que também é professora da Escola da Saúde da UFRN, e ela traz conosco essa parte quantitativa, principalmente das tendências da região Nordeste. Então a gente tem das tendências de mercado, um pouco do que falamos aqui, a gente fez essa elaboração. Então o livro ele traz um pouco, né, um assunto um pouco denso, né, mas de extrema relevância para a categoria. A gente vivencia uma das questões principais, que é a categoria de enfermagem. Ela é institucionalizada ainda, então a maioria das nossas experiências de trabalho, a maioria do nosso campo de trabalho ainda são instituições públicas e privadas, né, desde a atenção primária até a alta complexidade. Então a gente trabalha um pouco dentro desse nicho das instituições, né? Então eu convido quem tiver interesse de ler o livro, nos procurem também. A gente fica à disposição para
discutir um pouco sobre isso. Não, com certeza quem escutou você falando sobre o livro, com certeza ficou interessado. Eu queria até pergunta pessoal, quem tem interesse em estar aderindo ao livro, como é que consegue? Compra algum site, alguma livraria, está disponível aqui no Rio Grande do Norte? Tá, aqui em Natal nós estamos com a livraria da cooperativa da UFRN, lá a gente tem a disponibilidade dele. Inclusive foi lá o lançamento, a gente teve a participação do Corém, né, no dia do lançamento desse livro. A gente teve esse momento, foi bem prazeroso, né? E a gente agradece também. Ótimo. Antes de estar concluindo a live, nós recebemos um questionamento de um profissional, Misael, na verdade, que pediu para a gente repetir a lei que a presidente citou no início, que é a lei 10.554, né, que é após a atuação do Conselho de Enfermagem, foi aprovada a lei do descanso, certo? Ela regulamenta as condições de repouso dos profissionais de enfermagem nas instituições de saúde pública e privada do Estado, tá certo? E concluindo a live, né, nós agradecemos o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte. Ele agradece a participação do nosso querido Jonas, né, desejando sucesso, né, no seu trabalho. Eu tenho certeza que seus estudos e sua contribuição, né, para nós profissionais da enfermagem é bastante positiva. Né? Agradecemos a sua participação e em nome da presidente, né, em nome do conselho, com certeza nós vamos ter outras oportunidades com sua presença aqui, que eu tenho certeza que vai ser bastante rica para todos os nossos inscritos. Ok, eu que agradeço também vocês e fico à disposição. Lá eu tenho uma sala no departamento de enfermagem, divido com outros professores. Quem tiver interesse também conversar comigo, a gente está à disposição. É só nos procurar. Bem, muito obrigada.